Axé, saudação a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Eu sou o Pai Alex de Omolu, dirigente do Terreiro de Umbanda Sagrada, Zé da Virada e Maria do Bagaço, no estado do Ceará, na região de Messejana, na cidade de Fortaleza. E aí, a gente vem falando sobre Umbanda e sobre algumas coisas que eu acho que é da curiosidade de todos. E importante ter informações sobre muitas coisas sobre a religião, estudar sobre o que se pratica, procurar entender aquilo que você exerce como fé, né? Então aí a gente vem fazendo alguns vídeos onde traz experiências e traz esclarecimentos sobre a religião para muitas pessoas. As pessoas me perguntam, conversam comigo, me sugerem, a própria espiritualidade me sugere algumas coisas. E aí se faz necessário a gente estar aqui, ainda mais numa época dessa que a gente tem enfrentado uma pandemia mundial, essa coisa de internet, da gente estar em contato através aqui das redes sociais, né? Então, hoje eu estou vindo aqui falar com vocês sobre uma coisa que é de extrema curiosidade de muitos, que é sobre baralho, vidência, jogo de búzios, coisas do tipo, onde nós temos previsões sobre futuro ou orientações do que fazer diante de muitas situações do nosso dia a dia, né? Então vamos falar sobre o Meridiogun, que é como é chamado o jogo de búzios, o oráculo e tudo, os orixás, né? Esse é usado em terreiros de candomblé, né? Ou terreiros homolocô, onde é misturado candomblé com umbanda e tem feitura em ambas as religiões, que são diferentes, distintas, tá? Dentro dos terreiros de umbanda sagrada, se é usado, é muito comum baralho, jogo de pedras, jogo de velas, e existem vários tipos de jogos. Esse jogo de baralho, ou qualquer jogo de sorte, de previsão, de vidência, seja ela clarividência, ou clarovidência, ou vidência, que é evidência de qualquer jeito, né? Então, é uma faculdade que vem mediante a sua mediunidade. A mediunidade é a sensibilidade ao plano espiritual, a capacidade, a sensibilidade de estar entre os dois planos ao mesmo tempo, sentindo sensações, emoções e coisas do tipo. Existem vários tipos de mediunidade, né? Auditiva, existem vários tipos de mediunidade. E dentre essas mediunidades, tem a mediunidade de vidência, onde nem todo mundo carrega isso, que é a capacidade de jogar coisas de sorte e através desses jogos você ter previsões e poder dar orientações às pessoas. Então, existe aí, dentro das casas de candomblé, o jogo de búzio. Dentro da casa de umbanda nós temos geralmente o jogo de cartas, que é o mais comum, mas também tem pessoas que jogam pedras, tem pessoas que jogam... E essa mediunidade está em todas as religiões, né? Dentro do evangélico nós temos as revelações, né, lá do Espírito Santo. Dentro da religião, de outras religiões tem a borra de café, que é muito usado pelas marroquinas, os marroquinos e marroquinas. Então, toda religião traz sua evidência. Se é de fato, a mediunidade está nas pessoas, independente do credo delas. E aí eu vou falar sobre o jogo de cartas, que é o que se é usado dentro da minha casa, dentro do terreiro de Umbanda. Se aquilo que eu venho falar para você, você desconsidere, você não acredite que seja da forma como eu estou passando, então você simplesmente exclui a informação, retém aquilo que seja de crescimento para você, tá bom? É importante dizer
que existem vários tipos de baralho. Nós temos desde o baralho francês, que é aquele baralho de jogo que as pessoas jogam, que tem as letras e os números, e as pessoas fazem jogo de sorte, inclusive jogo apostado deles. Como nós temos os outros tipos de baralho, né? Nós temos o tarô também, tarô de Marselha, nós temos o Lenormand, temos os tarôs de oráculo, nós temos vários tipos, desde o baralho francês, que é o que é o mais comum, que tem pessoas que jogam com ele, jogo de vidência mesmo, sem ser jogo de sorte, faz o jogo de cartas através das cartas francesas, né? Como tem o baralho cigano, é o que eu uso e vou falar mais sobre o baralho, né, cigano. E os elementos que você precisa ter como médium para poder fazer jogo. Lógico que tudo é uma espiritualidade que vai te abraçar, que vai te conduzir até essa capacidade de ter previsões e ter orientações através do jogo de cartas para a sua vida ou para a vida das pessoas que estão próximas de você, né? A mediunidade ela é vasta. Ninguém consegue determinar limites para a espiritualidade na vida de ninguém. A partir do momento que ela é doutrinada, a partir do momento que ela é trabalhada na vida das pessoas. Então, entendendo que existem vários tipos de baralho, o médium ele vai acabar descobrindo qual é aquele que ele consegue ter uma leitura maior. Pronto, descobri que sou médium e quero jogar cartas. E aí como é que eu faço? E uma coisa muito comum que a gente vê é cursos de jogo de cartas. Muita gente dando curso, formando pessoas sobre jogo de baralho. Quando você compra um baralho, seja baralho cigano, baralho porque tem os personalizados. E aí vem jogo de orixá, jogo de não sei o que e tal. Todos eles vêm com um manual onde cada um vai dar simbologia de cada baralho. Então vou comprar um jogo de baralho, vou estudar simbologia e eu já posso colocar cartas. Ou eu vou fazer um curso e nesse curso vai ser ensinada a simbologia das cartas. Então já posso jogar cartas? Eu já posso jogar baralho? Eu acredito que não. E eu vou explicar o porquê. E se você discorda de mim, eu respeito sua opinião, né? E como peço respeito à minha. Mas eu vou falar pela minha experiência dentro dos jogos que são feitos na minha casa, né? Eu não jogo búzios, né? Eu tenho búzios cruzados para o Exu Catiço, mas eu não jogo eles sobre assuntos de pessoas fora da minha casa que não sejam feitas filhos de santo do terreiro, e nem para filhos de santo eu não jogo porque eles estão dentro de um prazo de 7 anos deitados para o Exu. Então não é o búzio de orixá, tá? Para começo de conversa. Aqui na minha casa eu consigo ter leitura de velas, eu consigo ter às vezes interpretação de sonho, quando o sonho realmente quer dizer alguma coisa, e tenho principalmente as cartas ciganas, que são jogadas no meu terreiro. E aí vamos falar sobre jogar cartas. Muita gente tem vontade, compra, embaralha, puxa, tenta interpretar lá o que sai, né? E aí vem os perigos de uma coisa mal ensinada muitas das vezes. Para mim, você tem meu pai de santo, ele me ensinou assim, e uma outra pessoa, quando me desafiou nas cartas, eu acho que você tem dom de cartas. E aí jogou a carta na minha mão, e uma pessoa que estava próxima de mim, inclusive, teve uma reação física, passou mal na hora que eu abri o baralho e comecei a falar sobre ele. Eu disse, mas eu não tenho dom de cartas. Ela falou, você tem. Eu disse, mas eu acho que eu não tenho isso, mas você tem. E aí foi uma pessoa que me desafiou assim no pay-buff, né? Jogou o baralho na minha mão e mandou, e disse assim, embaralhou, entregou na minha mão e disse assim, diga só o que você vai vendo e o que vier vindo na sua mente, se concentre.
E ali eu comecei a falar e a pessoa olhou para mim e escutou até o final e disse: você de fato tem o dom. Mas as cartas para você é muito como confirmação, porque eu percebo que as coisas elas já vêm vindo assim e tal. Eu fiquei com aquilo, será, meu Deus? E até que chegou um ponto que aconteceram algumas coisas e aí eu fui sendo encaminhado para fazer jogo. E faço o jogo hoje. Mas aí eu vejo muito comum dentro das casas essa questão de cursos e tudo. E aí eu vou dizer para vocês, hoje, dentro da experiência que eu tenho, como é essa questão de jogo de cartas. Vocês vão entender o que a dona Pombagira Cigana está fazendo ali atrás, né? Bom, primeiro, para se jogar baralho, eu acredito que você só consegue ter um jogo de baralho exato, muito bom, se você tiver 3 elementos. Então a gente vai falar sobre os 3 aqui e algumas pessoas vão discordar e tudo bem, né? A gente não tem que estar 100% concordando com todo mundo. Isso não faz de você meu inimigo. Jamais, e nem inimigo de ninguém. As pessoas elas têm todo o direito de discordar e permanecerem amigas. Mas o primeiro elemento que você tem que ter, claro, é o conhecimento da simbologia das cartas. E isso, preste bem atenção. Primeiro, conhecimento da simbologia das cartas. Esse conhecimento de simbologia de cartas vai ser excelente para você, porque você vai... Essa carta quer dizer o quê? Quer dizer isso, pronto. Mas o conhecimento da simbologia das cartas, esse primeiro item dos 3 elementos que você precisa ter para jogar cartas, ele não é o suficiente se você tiver só o conhecimento de simbologia. Por mais que essa simbologia seja tão forte, esse ensinamento teórico seja tão bom, que você tenha até um conhecimento de casar cartas. Porque quando as cartas elas se casam, elas começam a responder informações sobre futuro ou presente. Ou às vezes até voltando um pouco no passado para explicar algo sobre o futuro. Ou sobre o presente que esteja acontecendo. A primeira coisa que você precisa ter é o conhecimento da simbologia das cartas. Isso é importantíssimo. Você tem que ter esse conhecimento. É a parte teórica. E geralmente é a primeira parte nos cursos de baralho que tem por aí afora. O segundo item que você tem que ter é uma entidade de recado. Geralmente é Exu ou uma entidade cigana, que a maioria dos cartomantes usam. Eu tenho um cigano, uma cigana assentada no meu terreiro, ou eu tenho um Exu que traz mensagens, e essa entidade, vamos dizer assim, vai ser como se fosse os universitários. Aqui no Brasil tem um programa que era o programa do Silvio Santos, né? E aí tinha a pergunta dos universitários, que era que você pode solicitar em caso de dúvida, na hora que ia responder perguntas que valiam dinheiro. Então, dentro do jogo de cartas, além da simbologia das cartas, que é o primeiro elemento que você precisa ter, né? Você tem que ter uma entidade ligada a você, a sua vida, que já traz para você mensagens sobre você mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. Você tem um bom relacionamento com essa entidade. E aí, essa entidade vai te confirmar ao pé do ouvido, de forma mediúnica, se o que você está lendo nas cartas, através da simbologia delas, faz sentido ou não, antes de você transmitir a mensagem para o consulente, para a pessoa que está sentada na sua frente, ouvindo o jogo ser tirado, né? Meu baralho ele é perguntas e respostas. Não existe um número X de perguntas. Você paga tanto e você tem tantas perguntas para fazer só.
No meu baralho não tem tempo, você tem 10 minutos de baralho. Não. Enquanto o baralho estiver falando, você vai perguntando e eu vou respondendo, interpretando o que o baralho está trazendo. Então, 3 elementos para se colocar cartas, ao meu ver. Aprendi dessa forma. O primeiro elemento, simbologia das cartas. Ter o conhecimento teórico da simbologia de cada carta do baralho que você trabalha. O segundo elemento, uma entidade assentada de evidência, que confirme o que a sua mediunidade está trazendo para você, mediante o jogo que está sendo colocado à mesa. E o terceiro e principal é ter uma mediunidade voltada para a vidência. Esse terceiro item não tem curso no mundo que te dê. Esse terceiro item, que é a vidência, seja ela qual tipo de que seja de vidência, não vai ter curso que ensine. E isso está mais ligado ao tipo de mediunidade que você nasceu para trabalhar com ela. Lembrando que mediunidade não é crédito na vida de um médium. Mediunidade é débito. Mediunidade não é para você se sentir melhor do que as pessoas. A mediunidade ela é dada para a gente nessa vida para que a gente venha trabalhar e servir ao próximo e não se sentir especial, estrela, mediante as pessoas que nos cercam, que estão ali com a gente, precisando de nós. Nossa mediunidade também não faz de pessoas escravas da nossa vida, né? Eu estou cuidando espiritualmente de você, estou te orientando e você está preso a mim, ao meu terreiro. Não, sua mediunidade não serve para esse tipo de coisa. Então, os 3 itens que você tem que ter para jogar cartas. A primeira é o conhecimento teórico do jogo que você joga, o baralho que você joga. O segundo, tem uma entidade assentada, onde essa entidade vai servir como eu expliquei aqui como exemplo, os universitários que vão nos auxiliar em momentos de dúvidas sobre o conjunto de cartas que está sendo colocado à mesa naquela pergunta, em resposta àquela pergunta. E o terceiro item, que é a mediunidade de evidência. Esse terceiro item não tem no mundo quem ensine a você. Um pai de santo, uma mãe de santo, um guru, seja lá o que esteja cuidando da sua vida espiritual, ele pode estar te orientando a você se relacionar melhor com os espíritos que estão se relacionando com a sua vida, com o seu desenvolvimento e tudo. Mas nenhum deles jamais vai ter a capacidade de te dar mediunidade de evidência. Isso você nasce ou você não vai ter, né? Você pode ter uma entidade que vai lhe dar recados, aí você vai ter a capacidade de jogar, porque a entidade está aqui falando do seu lado. Você tem o conhecimento da simbologia das cartas, então você não vai tirar uma carta dizendo que significa uma coisa, sendo que ela significa outra. Muito importante. Mas se você não tiver a evidência sua, dentro da sua mediunidade, dentro das ferramentas de mediunidade que foram dadas a você para trabalhar para o próximo, você vai passar vergonha. E aí eu vou falar sobre testes, né? Então, os 3 elementos são: primeiro, conhecimento de simbologia das cartas. Segundo, uma entidade de confirmação da sua vidência. E por último, é ter uma mediunidade onde uma das ferramentas dessa sua mediunidade seja uma vidência espiritual do mundo ao seu redor, no estado passado, presente e futuro. Essa vidência já tem que lhe acompanhar desde quando você nasce. Se você não tiver isso, você não vai ter de onde desenvolver. Você pode até ter isso pouquinho, e aí você vai se envolvendo com a espiritualidade, isso vai aumentando. Mas ela já tem que estar lá desde sempre. Caso contrário, eu acho muito difícil. O seu baralho vai ter inúmeros momentos de dúvidas. Se qualquer um desses 3 elementos que eu falei, faltar, vai ser sempre, você vai se perder dentro do jogo que você vai estar jogando para as pessoas. E aí vem os testes, porque tem muitas pessoas que elas são viciadas em cartas, jogo de búzios, jogos de evidência. São viciadas, então elas vão onde elas veem uma plaquinha
bota-se baralho. Independente do preço, se é bom ou ruim, ela vai. E essas pessoas, elas já vêm de lugares, muitas das vezes, onde elas foram enganadas dentro do jogo de baralho, né? Dentro dos jogos de vidência. E aí essas pessoas, elas vão testar você dentro de histórias que não são verdadeiras, para ver se você tem uma vidência verdadeira, né? E aí eu já tive perguntas do tipo assim: pai Alex, eu queria saber, deixa eu ver, se o meu filho vai ficar bom de saúde. E aí quando eu joguei no baralho, eu disse: mas tu tem filho mesmo? Porque aqui mostra uma criança muito próxima de você, mas que não é seu filho sanguíneo. Não, realmente eu não tenho um filho que seja meu. Aí a pessoa se sente constrangida, porque o baralho me mostrou que ela não tinha filhos. Ela tem um sobrinho muito próximo, que trata como filho. E na verdade a pessoa estava ali testando. Então isso acontece, o teste ao médium, ele vai ser testado desde quando ele se descobrir médium e for trabalhar com pessoas até o caixão dele. Isso aí eu aprendi com meu pai de santo. Ele disse: olha meu filho, as pessoas vão testar a entidade na sua cabeça, seu jogo de cartas, o seu trabalho espiritual, as pessoas vão te testar a vida inteira. A vida inteira. Porque elas sempre vão ter um pouco de dúvida. Elas vão confiar desconfiando. Isso faz parte das pessoas. Umas pessoas mais do que outras. E quando as pessoas elas são enganadas, elas têm o direito, eu super respeito quem me testa, especialmente se veio enganado de outros lugares, porque essas pessoas elas vêm com trauma, muitas delas vêm totalmente desacreditadas da Umbanda, né? Então assim, a gente tem um trabalho de resgate até de fé, muitas das vezes, pelas pessoas que são enganadas. Uma outra coisa que também, ninguém corta coisas no meio do jogo do baralho. Por exemplo, a pessoa está jogando aqui cartas, como aconteceu comigo. Uma vez, eu nem sabia que era médium, nem sabia que iria me tornar zelador de uma casa de santo, o dirigente de um terreiro. E fui botar cartas com uma pessoa e a mulher olhou para mim e disse assim: olha, você vai morrer de bala no Natal desse ano. Isso era 2005. E aí você vai me dar R$500 agora e eu vou cortar a morte, sua morte. Não. Isso é mentira, né? E aí as pessoas às vezes estão desesperadas emocionalmente, elas caem nesses golpes aí que acontecem. Então é preciso você ter muito um olhar clínico, e eu como médium entender e respeitar o direito das pessoas de me testar, dentro da medida dentro de um limite. Também tem isso, que não falte com respeito comigo, né? Estou falando sobre cartas. 3 elementos para uma pessoa jogar baralho. Primeiro, simbologia das cartas, conhecimento teórico do jogo que se joga, independente do tipo de baralho que se utiliza. Segundo, ter dentro da sua mediunidade uma entidade de confirmação sobre a sua capacidade de ter vidência sobre as coisas. E o terceiro é ter essa mediunidade, nascer com essa mediunidade já de vidência e desenvolver ela, dependendo do nível que você traz ela. Se qualquer um desses 3 elementos faltar, o seu jogo vai fazer você passar vergonha. Ter compreensão com as pessoas que testam você durante o jogo que você está jogando. Quando elas testam você, na sua maioria são pessoas que já vieram enganadas de outro lugar. Então nós temos que compreender a atitude da pessoa de forma caridosa, né? É muito importante. Sobre um dos 3 elementos, que são as entidades de confirmação do baralho, a maioria delas ou são da linha de Exu. E quando eu digo Exu, Exu Pombogira, porque Pombogira é um tipo de Exu, é uma qualidade, né? As moças, e tem os Exu macho, fêmea, mirim e tudo. Ou ciganos, geralmente os ciganos, as entidades ciganas, elas estão mais ligadas a esse jogo de baralho. Dentro do candomblé se joga búzios, dentro da Umbanda tem jogo de velas, jogo de pedras, que são jogos mediúnicos, e o mais comum, que é o jogo de cartas. Falei sobre os testes que acontecem dentro dos jogos,
E é muito importante, porque agora eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você está sentado na minha frente e aí eu puxo um conjunto de cartas. Eu conheço a simbologia do baralho, a parte teórica. A carta da chave pode significar uma destranca. E aí vem somada a carta da casa, né? E aí eu estou lá tirando as cartas e tudo direitinho. E aí eu tenho uma dúvida. E eu só sei a simbologia. Eu não tenho uma entidade assentada para me tirar a minha dúvida. E eu não nasci com mediunidade de evidência. Mas estou lá dizendo que estou botando baralho com plaquinha lá fora. Vou falar uma coisa que não vai ter nada a ver com outra. E vou ficar perdido diante da pessoa que está na minha frente. Quando você tem esse somatório, que é conhecimento de simbologia teórico das cartas, quando você tem uma entidade de confirmação e quando você já tem uma mediunidade desenvolvida ao nível de responder através das cartas, uma vidência, você soma esses 3 elementos, então você tem certeza daquilo que você está falando naquelas cartas, mesmo que a pessoa olhe para você e desacredite de você. Ela olha para você e diz assim, não, mas o senhor acha mesmo que isso vai acontecer? E dentro de você tem uma certeza. Primeiro porque a entidade confirmou, segundo porque a simbologia está batendo e terceiro porque a sua mediunidade lhe traz essa confirmação. Meses depois a pessoa vira para você ou lhe manda áudios, recados e diz, olha pai, não tinha a menor possibilidade do que eu ouvi no baralho fazer sentido e fez sentido e aconteceu. Eu lembro de várias situações dos meus baralhos. Teve um casal que sentou comigo e dentro do baralho desse casal eu disse, olha, aqui está mostrando para mim uma criança. E era um casal de amigos, inclusive. São amigos próximos de mim, até da minha vida pessoal. Mas tinha um detalhe da vida desse casal que eu não sabia, que a possibilidade dele de ser pai era uma porcentagem muito pequena por causa de problemas de saúde. E aí ele saiu do baralho e disse para uma pessoa, outra pessoa próxima, e disse assim, o pai Alex falou sobre a possibilidade de uma criança na vida da gente, mas isso a gente sabe que não tem muita possibilidade não, então eu acho que ali ele errou, não sei como é que é, né? Vamos esperar para ver o que acontece. E hoje esse casal era uma possibilidade mínima que ele tinha, né, de ser pai, e hoje eles têm uma criança linda no colo e durou ali mais ou menos uns 4 a 5 meses até isso. Coisa que eu nem aconselho, porque onde a ciência fala, você não pergunta a espiritualidade. Então tem coisas dentro do meu baralho que eu particularmente detesto ouvir tipos de pergunta de estou grávida ou não estou. Quem é o pai da criança, que é o famoso teste de DNA. Tem 2 pessoas que eu suspeito que seja o pai da criança. Coisas ligadas à medicina, que a medicina responde, onde a medicina já responde, a espiritualidade ela deve ser poupada. Eu penso dessa forma. No mais, e aí vem outras coisas, como também, dentro do jogo de baralho, eu ver morte, não significa porque eu vi a morte de uma pessoa da sua família, que quando a pessoa morreu, você tem que vir aqui me buscar para ir no velório, que acontece às vezes. Como também pode acontecer, como já aconteceu, de eu ver criança, você sabia que eu não gosto de ver isso, mas quando aparece lá no jogo, eu acho que você está grávida. Apresenta aqui, apresenta a chegada de uma criança. Não significa que eu, como cartomante, vou ter que me tornar padrinho daquela criança, como já aconteceu em outras situações. Inclusive, eu só aceito ser padrinho de uma criança se eu sentir uma responsabilidade espiritual de estar abençoando aquela criança como padrinho e me responsabilizar caso precise. É algo muito sério. Então, assim, dentro do jogo de cartas, é necessário ter 3 elementos. Faltou um desses 3 elementos, eu particularmente desacredito de um baralho que seja exato dentro da sua orientação e dentro da sua vidência. Tá certo? Então, para quem quer jogar cartas, primeiro, saiba se dentro da sua mediunidade a vidência sobre presente, passado e futuro está lá, embutida dentro das ferramentas da sua mediunidade. 2, tenham essa mediunidade, sintam uma vidência sobre as coisas, então você vai procurar uma entidade que também traga vidência e vai começar a se relacionar com ela e firmar ela para a sua vida. Uma entidade que tem a ver com você, com a sua vida, não com a vida do seu irmão de santo ou do seu pai de santo, né? Cada um de nós médios temos
um grupo de espíritos que está para nos auxiliar na Terra, nos ajudar a evoluir. Não adianta eu querer pegar uma entidade que é da vida de outra pessoa, que trabalha na vida de outra pessoa. Se for a mesma, axé, mas se não for, deixa lá e vá buscar a sua. E o mais importante, que uma das coisas mais importantes, é ter o conhecimento teórico da simbologia das cartas, que é muito importante. Lembrando que, se você tem uma mediunidade de evidência e uma entidade assentada, uma coisa que pode acontecer muitas das vezes é de você puxar uma carta, você tem o conhecimento da simbologia teórica daquela carta, mas ela naquele momento te dá um sentido espiritual totalmente contrário ou totalmente diferente do que ela simboliza no jogo, no seu índice, né? Na parte teórica. A carta da chave significa destranca, mas eu posso puxar a chave da carta e a entidade, a minha mediunidade, dizer, não, ela aqui está significando outra coisa que não tem nada a ver com o significado que você conhece. Então você vai me transmitir uma interpretação verdadeira. Então, estes são os 3 elementos, independente do jogo de cartas que você use. Tenha sempre um olhar clínico pelos lugares por onde você passar. O que você escuta deve ser coerente com a realidade que você vive e estar em equilíbrio com a sua vida, do que você está em equilíbrio com o que você vem vivenciando naqueles dias. Quando você vê um cartomante sendo taxativo sobre algo que você testou e viu ali mesmo, não, realmente eu sinto uma certa certeza no que ele vem me dizendo. Eu te aconselho a guardar aquilo, porque talvez para aquele momento não faça sentido, mas meses para frente vai fazer todo sentido o que ele está falando. Umas coisas que eu vou orientar agora sobre o consulente. Vou colocar cartas, o que eu devo fazer. Primeira coisa, eu aconselho, faça uma lista de perguntas em casa, no momento que você esteja só, para que você vá para aquele baralho e pergunte e saia de lá com resposta para todas as perguntas que você levou. Então, para você não se perder, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está botando baralho comigo e aí eu dou uma resposta que ela não esperava, que ou decepciona, mexe com a emoção da pessoa na resposta. E a pessoa fica tão impressionada ou desequilibrada emocionalmente, chora, acontece algumas coisas, que ela se perde do resto de perguntas que ela iria fazer. Então pegue um caderno, anote as perguntas que você tem para fazer na consulta, no momento que você esteja concentrado, sozinho em casa. A segunda coisa é, se o cartomante permitir, grave, né? Grave as cartas que você está ouvindo e pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, escute de novo o áudio do jogo, que foi que saiu. Porque com o passar do tempo as coisas começam a acontecer e você não lembra que tinha recebido o recado sobre aquela situação que está acontecendo naquele momento, porque tem 2 meses para trás que você colocou o baralho. Então nós temos uma memória curta um pouco ruim. Então algumas pessoas lembram, vixe, isso aqui realmente eu ouvi no baralho do Pai Alex ou no baralho de seja lá de quem for, vou mandar um áudio, confirmou, aconteceu, né? Então é muito bom gravar para de vez em quando você ouvir, né? E tá sempre com esses recados que a espiritualidade trouxe através do baralho, sempre na sua memória, não se pegue ali de surpresa. Existem coisas que o baralho vai dizer que serão taxativos, que independente do caminho que você tome vai acontecer, e já tem coisas que o baralho vai falar que você vai ali ter uma orientação, mudar de atitude e mudar aquela vidência ali. Então, o conselho que eu dou é, anote as perguntas quando for no baralho, anote as respostas quando sair dele, e de vez em quando você pega para ler tudo de novo e ver se as coisas estão acontecendo, foram caminhando para aquilo que foi dito ou não, tá bom? É algo muito sério, e aí eu falo para as pessoas que jogam cartas, né, ou jogam qualquer tipo de jogo de evidência. Porque muitas pessoas que vêm até nós, elas vêm
num desespero de respostas para saber como conduzir, que passo dar na vida delas. E a gente orientar as pessoas qual o melhor caminho é algo muito sério. Trabalhar com pessoas e ajudá-las a tomar decisões é algo muito sério. E muito sério porque você pode estar ajudando uma pessoa ou prejudicando ela e assumindo uma nova dívida na espiritualidade. Então eu espero assim que haja muita responsabilidade na consciência daquelas pessoas que fazem jogo de evidência e muita responsabilidade também para quem escuta. Todo jogo de cartas, se ele não for aberto pela pessoa após o jogo, ele deve ser mantido em sigilo. Também tem isso, a não ser que a pessoa saia da consulta abrindo o que saiu nas cartas para todo mundo. Então, aí isso já te tira da responsabilidade de guardar segredo, até que tem ainda pela questão de ética. Muito importante também, tá bom? Um axé, que esse vídeo que eu estou fazendo falando sobre baralhos possa estar ajudando as pessoas. Lembrando as 3 coisas, 3 elementos que tem para se jogar cartas. A primeira, conhecimento teórico e simbólico do jogo que você joga. O segundo, ter uma entidade assentada de confirmação do que você está vendo. E terceiro, ter uma mediunidade voltada para a vidência. Existem muitas mediunidades e nem todas elas estão ligadas à vidência. É muito importante você ter esse conjunto de coisas na sua vida. Caso contrário, você vai fazer um curso de jogo de baralho, mas você nunca vai ter a convicção, a certeza dentro de você, dentro de alguns jogos que vai sair, né? Não é como fazer uma faculdade e exercer uma profissão. Isso são ligados e atrelados a dons mediúnicos que só a espiritualidade é quem traz. Axé, agradecido, deixo aqui salvo. Uma saudação a todo mundo que está assistindo esse vídeo, as pessoas que me cumprimentam durante a gravação de cada videozinho desse que a gente faz para melhorar. Espero que tudo que eu tenha falado seja de crescimento para a sua vida. E o que você escutou aqui que não servir, que você não acreditar, não tem problema. Siga com as suas crenças, tá bom? Axé.